Nós estamos então na penúltima semana, né, da série Família. Acho que está alto aqui. Acho que agora vai ficar melhor. E nosso tema hoje é família e dinheiro, família e finanças. O título não ficou bem, né, assim, definido, mas a ideia é a gente falar sobre a relação da família com o dinheiro. E a gente já falou um monte de temas aqui, alguns talvez chamaram mais tua atenção, outros menos, né, de acordo com o contexto, mas esse tema com certeza ele pega para todos nós, em qualquer momento que nós estivermos vivendo, no contexto da família ou não, mas aqui a gente está aplicando ao contexto da família. Deixa eu só controlar aqui. A gente precisa, isso é uma coisa inegável, né? A gente precisa, no mundo que nós vivemos, do dinheiro para viver, para comer, para nos vestir, para morar, para nos deslocar, para cuidar da saúde, para estudar. Para tudo isso, o dinheiro é necessário, a gente não consegue não ter dinheiro. É indiscutível, né? Então, a questão não é essa. A questão é como nós lidamos com o dinheiro. Como nós lidamos com ele, o que ele representa para nós, que espaço, que lugar, que importância ele ocupa na nossa vida e quanto dinheiro nós achamos necessário ter. E o que nós estamos dispostos a fazer para obter esse dinheiro. Tudo isso está envolvido nesse assunto, né? Não é a questão de se o dinheiro é bom ou é ruim, porque ele é necessário, mas como nós nos relacionamos com ele. Nossa intenção aqui, então, nessa manhã, é a gente ver um pouco do que Deus fala para nós sobre isso, né? Nós, como discípulos de Jesus, queremos buscar a orientação de Deus nisso e ver o que Ele quer nos ensinar. Eu quero ler contigo um texto, então, que é 1 Timóteo 6, de 6 a 12. 1 Timóteo 6, de 6 a 12. 1 Timóteo 6, de 6 a 12. Deixa eu só trocar aqui a minha versão. Aqui, agora sim. Diz assim o texto, NVI, isso aí, tá? Pode projetar lá nessa aí mesmo. Diz assim o texto: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar, por isso, tendo que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Versículo 11 diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor fala conosco através dela, obrigado porque nós podemos ter o privilégio de te conhecer e buscar de ti a orientação, obrigado porque nós podemos agora também ser instruídos pelo Senhor, nos ensina através da tua palavra, Deus, que ela fale conosco, que ela nos faça refletir, Deus, e mudar o nosso comportamento quando nós precisamos nos ajustar àquilo que o Senhor está nos dizendo. Usa, Deus, esse tempo aqui de forma proveitosa, também ali com as crianças, que seja um tempo bom, Deus, de que o Senhor está ministrando aos nossos corações. Também através de quem estiver assistindo essa mensagem numa gravação, depois, Deus, que o Senhor faça isso mesmo, porque é o Teu Espírito que vai estar operando, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Dinheiro, né? Falei um pouco sobre, aqui no começo, que o dinheiro é necessário, sim. O dinheiro, na história, né? O dinheiro foi criado porque as relações comerciais eram baseadas em troca.
Mas isso era um pouco difícil, né? Para facilitar esse processo, né, comercial, as transações, o dinheiro entrou e trocou um pouco, alterou essa prática do escambo, né? O uso do dinheiro mudou a lógica do mercado também, porque não sendo perecível como os produtos da troca, ele pode ser acumulado. Diferente de muitas vezes produtos que eram perecíveis, né? Iam se estragar. Ao mesmo tempo, o dinheiro, da mesma forma, quando guardado, quando acumulado e não usado, ele perde todo o seu potencial. É ou não é verdade? Dinheiro só tem valor quando a gente usa, né? Dinheiro só tem valor para quem usa. Não sei se tu lembra, talvez não é da tua geração, né? Mas o Brasil passou por muitas trocas de moeda. Muitas trocas de moeda. E naquele tempo, muitas vezes as pessoas guardavam dinheiro em casa, em papel, né? Hoje quase não tem dinheiro em papel, é tudo eletrônico. Mas as pessoas guardavam dinheiro. E quantas pessoas não perderam o dinheiro que tinham, porque guardaram num cofre, num armário, debaixo do colchão, onde quer que fosse, né, esse dinheiro, e não fez a troca e perdeu totalmente o valor, virou somente papel. Outra coisa é quantas pessoas tu conhece que tem talvez muito dinheiro, só que ele está guardado, não usa para nada e vive de forma mesquinha, consigo mesmo, porque o dinheiro está lá, não, eu tenho dinheiro, mas eu não vou usar o dinheiro, guardo o dinheiro e ele não serve para a vida, ele não serve para nada. Então, que relação é essa com o dinheiro? Dinheiro só tem valor quando é empregado, certo? São 2 exemplos aí disso. Mas o dinheiro também com isso, né, poder ser acumulado, poder representar poder de compra e tudo mais, ele assumiu uma conotação maior do que simples provisão. O dinheiro passou a significar, e muito mais ainda no nosso mundo, ascensão social, status, poder, independência, autonomia. Hoje, o mundo é movido pelo dinheiro, né? E isso é muito mais perceptível ainda na mídia, né? As campanhas publicitárias tentam nos fazer comprar coisas. Essa compra de coisas, ela não é só porque a gente precisa, olha, tu precisa de um tênis, está aqui um tênis para tu comprar, não é isso. Ela quer nos fazer achar que quando nós compramos aquilo, consumimos aquilo, nós nos vinculamos a um estilo de vida. Nós passamos a fazer parte de um grupo, de algo maior, melhor, superior, moderno, arrojado, enfim, alguma coisa que talvez nos traga identidade. Nós somos levados a acreditar que essas coisas nos fazem pertencer a esse grupo, né? Que a gente vai para um outro patamar. E isso a gente vê em grifes, né? De roupa, de carro, né? Ou então em lugares, né? Restaurantes, destinos turísticos, viagens, lojas, ou ainda no consumo de alimentos, bebidas, né? Quantas vezes a gente não vê pessoas, né, postando nas redes sociais, indo num restaurante chique, comendo alguma coisa e fazendo algo, né? Como demonstração de poder, de compra, de status. Tudo isso, o dinheiro tem essa conotação hoje em dia. Tu percebe essa realidade? Vê isso no teu dia a dia? Dá para ver isso ao redor de ti? Como isso mexe contigo? Como discípulos de Jesus, como é que a gente se posiciona diante desse mundo que vive assim, essa relação com o dinheiro? Sabe que Jesus falou contra a ganância em Lucas, capítulo 12, versículo 15, ele disse assim: cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Quantos hoje parece que resumem a sua vida naquilo que têm, naquilo que podem ter, naquilo que conseguem viver? A vida de um homem, a vida de uma mulher, a vida de uma pessoa não consiste na quantidade dos seus bens. Quero avançar um pouquinho aqui, falando contigo sobre o valor do dinheiro.
dinheiro está muito atrelado a tempo nosso, né? Tempo, a nossa vida. A gente falou isso agora um pouquinho, mas quantos de vocês já ouviram a frase assim, tempo é dinheiro? Tempo é dinheiro, né? Todo mundo fala, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Mas, para pensar um pouquinho, tu concorda com isso? Que tempo é dinheiro? Concorda? Tempo é dinheiro? Porque, em geral, quem usa essa frase, ele enfoca na palavra dinheiro. Tempo é dinheiro. E isso parece dizer assim que eu preciso gastar todo o meu tempo para obter mais dinheiro. E alguém diria assim, olha, fala rápido, seja breve aí, porque o tempo que eu estou perdendo aqui contigo está me impedindo de ganhar mais dinheiro. Certo? Quando a ênfase é tempo é dinheiro, parece que assim, todo o tempo perdido, eu estou perdendo dinheiro, eu estou deixando de ganhar mais. Olha que lógica. Agora, a gente também poderia entender essa frase, tempo é dinheiro, usando a ênfase na palavra tempo. Certo? Que tempo é dinheiro no sentido de que o tempo deve ser usado com propósito. Reconhecendo o valor do tempo, aplicando ele de forma diligente, e aí a frase, ela teria essa conotação. Reconhecendo o tempo como algo precioso, eu estou disposto a investir ele em ti. O tempo é dinheiro. O tempo é valoroso. E não o contrário. Olha como a gente pode mudar essa perspectiva quando a gente inverte o nosso olhar. Mas esse não é o padrão. O padrão é, tempo é dinheiro, portanto não posso perder tempo. A gente poderia pensar, tempo é dinheiro, portanto, por isso eu tenho que investir bem o meu tempo em coisas de valor. Mudou um pouquinho, né? Tem uma historinha, eu vou dizer que é uma parábola, não é de Jesus, é uma historinha mesmo, tá? Que fala assim, talvez você já tenha ouvido isso, é um banqueiro, um homem que trabalha com investimentos, e ele encontra um pescador humilde numa vila costeira. Já ouviu essa história? Ele encontra esse homem e aí ele está vendo ele pescar e o produto da pesca dele, e ele elogia esse homem pelos peixes que ele pescou e diz, puxa, quanto tempo tu levou para pegar esses peixes aí? E aí o pescador diz assim, foi rapidinho, eu joguei ali uma rede, peguei os peixes e está aqui, é isso que eu consegui. E aí o banqueiro diz para ele assim, puxa, mas por que então tu não pesca mais? Investe mais tempo, pega mais peixes, vende esses peixes, ganha mais dinheiro, e aí então tu fica mais rico. Aí o pescador diz assim, mas eu já tenho o suficiente para cuidar da minha família. Eu já conquistei aqui, pescando esses peixes aqui, eu já cuido da minha família. E aí o executivo diz assim, mas espera aí, mas se tu fizer isso, trabalhar mais, ganhar mais, por uns 20 anos, trabalhando duro, tu pode comprar mais barcos, tu pode ter pescadores trabalhando para ti, e aí tu constrói uma grande empresa de pesca, e aí depois que ela estiver grande, tu abre o capital, coloca na bolsa, e aí tu vai ter outros investidores, e aí tu fica milionário. E aí, depois disso, tu te aposenta e vai morar aqui numa vila costeira, assim. E aí o pescador pergunta assim, tá, mas e depois? Ele responde assim, então daí tu te aposenta, mora na vila costeira, dorme até tarde, brinca com os teus filhos, aproveita a vida. Aí ele disse, tá, mas eu já faço isso hoje. Eu já faço isso hoje. Por que eu preciso fazer isso? Trabalhar, enriquecer, ter coisas que vão me fazer viver o que eu já vivo hoje. Percebe? Olha a ilusão. Alguém podia dizer assim, mas essa história aí não é bem assim não na vida real. Talvez, né, e eu até posso concordar que talvez o conforto da vida dele, depois de 20 anos fazendo tudo isso, fosse diferente do conforto do momento atual, certo? Porque ele adquiriria outros bens, outras coisas, outras condições, e o conforto talvez fosse diferente. Depois de tanto trabalho duro, sacrifícios, né? Mas também, ele certamente jamais se despreocuparia dos seus negócios. É ou não é? Ele sempre ficaria pensando na gestão da empresa, nas ameaças dos concorrentes, nas mudanças do mercado, nas questões macroeconômicas, na necessidade de atualização tecnológica, na substituição dos barcos. Será que os meus
empregados estão trabalhando direito, será que ninguém está me passando a perna? Percebe que também ele jamais teria sossego e jamais teria paz como ele tem no momento atual? A verdade é que com tudo isso, né, apesar de tudo isso, o dinheiro não compra o tempo. Se tempo é dinheiro, e tudo isso, toda essa história ilustra um pouco isso, eu quero ganhar dinheiro para poder ganhar tempo depois e qualidade, o dinheiro não compra o tempo. Pobres e ricos dispõem diariamente do mesmo tempo, né? 24 horas, todos os dias. O Márcio fez um vídeo esses dias, né? Na rede social dele, no Instagram, botou isso. E é verdade, né? 24 horas. Claro, e aí a gente precisa ser honesto nisso, né? Algumas condições de vida nos permitem desfrutar melhor dessas 24 horas, certo? Por exemplo, nós moramos numa cidade média, pequena, média, né? É muito diferente morar aqui do que morar numa metrópole. A gente vai de 5, 10, 15 minutos no máximo de um lugar para outro. Numa metrópole a gente gasta 1 hora e meia num trânsito. É verdade. Então isso é diferente. Morar perto do trabalho ou morar longe do trabalho. Ter um carro para ir para o trabalho ou se deslocar em 2, 3 ônibus. Faz diferença isso. Mas não é algo que separe alguém que tem uma condição de vida modesta de um milionário. Certo? Não é disso que a gente está falando. São pequenas coisas. Então, e verdade também é o seguinte, né? A gente falou do pescador aqui, mas pessoas que têm muitos bens, muito dinheiro, muita riqueza, muitos investimentos, acabam também gastando muito do seu tempo, que sobraria, cuidando dessas coisas. Cuidando dessas coisas. Jesus falou também, lá em Lucas 12, também está em Mateus, né, esse texto lá, quando ele diz assim, do Lucas 12, 25, diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? E ele fala aqui, claro, do tempo total de vida, mas também, se a gente parar para pensar, da nossa vida cotidiana. Tem um filme, eu falei sobre esse filme esses tempos, na célula a gente conversou sobre ele, acho que falei para o Alberto e para a Fran, né? Desse filme, é mais antiguinho, acho que 2011 por aí, que é O Preço do Amanhã. Quem já viu? Preço do Amanhã? Já viram? Esse filme é muito legal, é um filme de ficção científica, quem não assistiu, fica a dica, assistam. Ele fala sobre o tempo como uma moeda. No filme, que tem atores e atrizes famosos até, ele mostra, né, pessoas que trabalham para receber como salário horas de vida. Elas têm um display aqui no braço, assim, e aí o pagamento, ele bota o braço assim e quase que faz um Pix, né, uma transferência de tempo aqui, e recebe, e para pagar ele faz a mesma coisa, ele faz uma aproximação e transfere tempo para alguém. Ao invés de transferir dinheiro, como a gente faz com cartão de aproximação, faz, né, com a vida. E a pessoa transfere minutos, recebe minutos ou horas, e mostra como a vida, ela gira em torno do tempo. E de certa maneira, se a gente parar para pensar em dinheiro, porque dinheiro a gente obtém como, basicamente hoje? Trabalho, né? Trabalho. O que é o trabalho? Como são as nossas relações de trabalho? Elas são a venda de dedicação e disponibilidade nossa, do nosso tempo, energia, esforço, em troca de dinheiro, certo? Então a gente deixa de fazer algo para fazer outro algo, outra coisa, para ser remunerado por aquilo. O valor do empregado, qualquer que seja, ele é tanto mais alto quanto mais raras forem as suas habilidades, os seus conhecimentos, as suas competências. Aquele que se diferencia, que tem algo que o outro não tem, esse vale mais, certo? E aí quando a gente chega num lugar, é contratado por isso, o que é tão difícil quanto alcançar esse posto? Se manter nele. Diz, na verdade, que é mais difícil, né? Porque todo mundo queria estar lá. E se a gente chegou lá, a gente tem que fazer o quê? Correr, correr atrás, se atualizar, estudar, continuar, se aperfeiçoar, treinar para ficar lá. Começa outra corrida. Mas a recompensa do trabalho é a provisão, é o dinheiro, que nos dá condições de viver. Vimos no começo que é necessário, que é importante. Tudo bem. O
que a Bíblia fala sobre o trabalho? E por que eu estou dando toda essa volta sobre o trabalho para falar sobre o dinheiro? Porque é assim, né? É assim que a gente conquista hoje o recurso, né, para viver. A Bíblia incentiva o trabalho. Não precisa abrir os textos, Maurício, porque são vários aqui, mas a Bíblia sim incentiva o trabalho. Gênesis 2,15 diz que o Senhor tomou o homem e pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. O trabalho foi criado por Deus como algo bom. Depois do pecado, a terra já não era mais fácil de cultivar e cuidar, agora era para plantar. O homem deixou de ser um jardineiro e passou a ser um agricultor. Tinha espinho, tinha erva daninha, tinha caruncho, né? Tinha tudo. Tinha lagarto, tinha gafanhoto, né? E era mais difícil. Também a Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, o trabalho deve ser remunerado, é justo. Também Paulo escreve lá aos Tessalonicenses, quem não quer trabalhar, que também não coma. Ou seja, trabalho faz parte da vida e participa, né, daquilo ali quem trabalha, quem se esforça, quem se envolve. A Bíblia também nos incentiva a ser prudente, a ter reserva financeira, né? A gente não deve ser irresponsável. A Bíblia vai falar em Provérbios, né? Vá a formiga ao preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, ou seja, como se fosse um empresário, dono do seu próprio nariz, né? E diz assim, ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto o seu alimento. Guardar, ter reserva, vem o inverno, eu preciso me preparar. Então, não é problema ter reserva financeira, não é problema ter algo guardado para eventualidades. O motor do carro quebra, uma doença chega, né? Os negócios não vão tão bem em outro momento, pode vir o desemprego, tudo isso nos afeta. Então, ter reserva financeira é prudente, não tem problema quanto a isso. O que mais a Bíblia diz? Na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o tolo devora tudo que pode, Provérbios 21:20. Ou seja, não vive de forma irresponsável, gastando tudo. Faz provisão, é importante, mas para isso, né? Para uma contingência. Deus, inclusive, ordena o povo de Israel que trabalhasse e prosperasse não só no seu próprio território, mas em terra estrangeira. Quando eles estavam no exílio, Jeremias escreve assim, Jeremias 28:4-7, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casarem com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se, não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus está dizendo, trabalhem, se esforcem, se empenhem, plantem, construam, casem, tenham filhos. Vê que a prosperidade aqui, material, ela também está vinculada ao crescimento da família, ao povo. Tem uma realidade envolvida aqui. Façam isso, é bom, ele diz multipliquem-se. Ele fala, busque a prosperidade, né, nessa terra, porque a prosperidade de vocês depende dela. Então, olha para o coletivo também, porque isso tem a ver com a tua vida, isso vai importar para a tua vida, certo? Então, a Bíblia incentiva, Deus fala isso para o povo. O problema não é o trabalho, o problema não é o dinheiro, o problema não é a reserva financeira, e o problema nem é a prosperidade. O problema é a motivação distorcida e a confiança do coração no lugar errado. Jesus conta uma parábola bem importante nesse sentido, que está lá, se quiser abrir essa, Maurício, essa é importante, Lucas capítulo 12, 16-20. Jesus conta uma parábola de um homem que parece fazer isso, mas não é isso que ele faz, e o coração dele está no lugar errado. Conta assim, Lucas 12, 16-20. Contou-lhes então essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Assim disse, já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores.
E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Olha agora, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Repara que ele já tinha celeiros cheios, só que o que ele faz? Não basta, não vai caber, eu vou fazer maiores, e aí sim eu vou ter segurança, e aí sim eu posso aproveitar da minha riqueza. E ele ainda fala assim, já sei que eu vou fazer, ele traz a glória para ele, né? Você tem grande quantidade de bens. Ele se auto-orgulha, ele se elogia por isso. Olha como eu fui bom, olha como eu consegui, agora eu estou bem, agora eu estou seguro, agora eu estou satisfeito e agora eu vou curtir. A motivação dele está errada e a segurança dele estava no lugar errado. Jesus fala aqui, não chama ele de sábio porque ele fez provisão. Jesus chama ele de insensato, porque ele não se preparou para aquilo que mais importava. Deuteronômio 8, pode abrir, Maurício, esse também. Deuteronômio 8, é um texto bem importante nesse sentido. Deus fala com o povo de Israel antes de ir para a terra prometida. Deuteronômio capítulo 8, versículos, eu vou ler alguns aqui. Deus vai falando para eles assim, olha, vocês vão entrar na terra e vivam isso, façam aquilo, mas ele diz, cuidem. Ele faz uma advertência. Olha o que diz o texto. Deuteronômio 8, versículos 1, e eu vou ler alguns adiante. Versículo 1. Tenham o cuidado de obedecer a cada mandamento que hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Versículo 6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo-o e andando nos seus caminhos. Versículo 11 em diante agora. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e morado nelas, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Versículo 17. Não digam, pois, no coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, como hoje se vê. É Deus que dá a capacidade de produzir riquezas. E diz ali, não te esquece de Deus quando tu construiu a tua casa, morou nelas, ganhou dinheiro, tem rebanhos, tem tudo. Não esquece, não acha que foi o teu braço. Tu acha que essas palavras são adequadas para hoje em dia também? E para o teu contexto de família? Conhece pessoas que confiam no seu dinheiro, nos seus bens e se orgulham assim como aquele rico que Jesus chama de insensato? Pois essa é a sedução do dinheiro. Essa é a sedução do dinheiro. O dinheiro ele exerce, como a gente já falou, uma grande influência no mundo. E uma das tentações que o diabo levou até Jesus foi qual? A da riqueza. Quando ele diz, né, tá vendo os reinos desse mundo? Olha isto aqui tudo. Tudo isso eu vou te dar, se tu prostrado me adorar. Jesus foi tentado nessa área. Jesus equiparou o dinheiro a um Deus, né? Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. Veja que até agora a gente está falando do homem usar o dinheiro, mas aqui está falando de servir o dinheiro. Jesus fala sobre servir o dinheiro. E servir o dinheiro se torna um Deus. No encontro com o jovem rico, em outro momento, em Mateus 19, Jesus também diz que é muito difícil um rico entrar nos céus, porque aquele jovem, ele não quis seguir Jesus, não quis deixar
as riquezas de lado para seguir Jesus. O coração dele estava nas riquezas. A Bíblia também adverte contra a idolatria. Fala lá, né? Não tenha outros deuses diante de mim, além de mim. E também sobre a perda do domínio próprio, do autocontrole, quando fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Paulo fala isso, né? Aos Coríntios. O dinheiro também não. A gente às vezes pensa sobre várias coisas, sobre pecado, sobre, enfim, né? Sobre vícios, né? Mas o dinheiro também não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e nos manda fugir. É o texto que a gente leu no começo, quando ele diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e afligiram com muitos sofrimentos. Daí ele diz, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Fuja do amor ao dinheiro. Jesus não está dizendo, vire um ermitão e vá morar, né, como os monásticos lá. Porque faz tudo sem dinheiro, não é isso. Ele está dizendo, fuja da idolatria do dinheiro, fuja do amor ao dinheiro, não se deixa pegar pelo dinheiro. Ele fala depois, nesse mesmo texto, né, de Paulo falando aqui, tome posse da vida eterna, da qual você foi chamado e fez boa confissão. Tome posse da vida eterna. Esse mundo aqui, nós vivemos nele, mas nós vivemos com os pés aqui e com a cabeça lá. A Bíblia nos chama a uma vida que glorifica a Deus e não a nós. Como nós usamos o dinheiro nesse contexto? 1 Coríntios 10, 31 diz, assim quer que vocês comam, bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. A Bíblia nos diz para nos amoldarmos, não nos amoldarmos a esse mundo, mas termos uma mente renovada. Romanos 12, 2, né? Fala isso. A Bíblia diz que a nossa fonte de contentamento deve ser o Senhor. Paulo escreve aos Filipenses, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Necessidade e fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Como esse texto é distorcido, né? Principalmente essa parte final. Mas é que ele diz, eu posso ser contente, ter contentamento em qualquer situação, porque Deus me fortalece. Eu posso. A forma como nós lidamos com o dinheiro define a sua influência sobre nossa vida. O dinheiro deve ser um servo e não senhor, e se nós não o dominarmos, ele nos dominará. O amor ao dinheiro escraviza pessoas tanto que têm dinheiro, porque querem mais dinheiro, tanto as que não têm dinheiro, elas não dizem assim, o dinheiro não é problema para mim, eu não tenho. Não, ela é problema quando tu quer correr atrás e quer ficar rico, porque tu não tem, parece que tu quer. Às vezes nós vemos pessoas que não têm, sendo tão gananciosas quanto aquelas que talvez têm muito e querem mais. Em Cristo nós somos livres, satisfeitos e alegres, independentemente de ter ou não dinheiro. Aqui eu fecho a primeira parte sobre dinheiro. Falamos bastante sobre dinheiro, mas e como fica isso no contexto da família? Falamos nas necessidades, né? Família e o dinheiro, as necessidades da família são reais, são legítimas. Falamos no começo, comer, vestir, deslocar-se, cuidar da saúde, estudar, tudo isso é legítimo. Há responsabilidade no contexto da família, daquele que provê também, normalmente o homem, ou até a mulher trabalha também, ambos trabalham, mas a responsabilidade do homem de prover a sua casa, é uma responsabilidade com os demais, com os filhos. Então isso é real, é legítimo. Deus, né, não negligencia as nossas necessidades. Deus conhece elas, Deus as conhece e Deus cuida de nós. Deus provê nossas necessidades quando nós priorizamos o seu reino. Texto de Lucas 12, eu poderia ter lido de Mateus também, escolhi o de Lucas por vários momentos aqui, né? Mas ele vai dizer isso, vai dizer assim, então Jesus disse aos discípulos, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o corpo, nem com o que vestir. A vida é mais importante do que a comida, o corpo mais importante do que a roupa.
E aí ele vai falar sobre os pássaros, né? Depois ele vai dizer assim, vocês valem mais do que as aves, que não semeiam, não colhem, mas recebem também, Deus os alimenta. Vai falar sobre os lírios do campo, e vai dizer, eles também são vestidos por Deus, vocês também serão. E ele diz no final, portanto, não busquem o que comer ou beber, versículo 29, não se preocupem com isso, pois o mundo gentil é que corre atrás disso. Mas o Pai de vocês sabe que precisam delas. Deus sabe das nossas necessidades físicas, reais nesse mundo. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas? Aqui são promessas de prosperidade, de dinheiro e tudo? Não. São essas coisas, as necessidades básicas que nós precisamos para viver. Deus suprirá. Deus suprirá. Devemos aplicar-nos ao trabalho, claro, de modo diligente, de modo equilibrado e querendo agradar a Deus. Lembra que a gente leu? Tudo que a gente fizer deve agradar a Deus? O texto de Colossenses também diz, escravos, vai falar para os escravos, mas pense aqui nos empregados, né? Obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar-lhes quando estão observando. Quantas pessoas vocês conhecem que trabalham sob vigilância, né? Eu via muito isso em obra. O encarregado saiu, o mestre saiu, né, o responsável ali, o pessoal está perna cruzada, conversando, né, não trabalha. Não só sob vigilância, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão de quem? Do Senhor a recompensa da herança, pois é Cristo, Senhor, a quem vocês servem. Deus vê a nossa diligência, Deus vê a nossa fidelidade, Deus vê o quanto nós o honramos, Deus supre as nossas necessidades. Deus sonda os nossos corações, Deus leva a sério a nossa devoção, e aqui não é uma questão de eu vou fazer isso para Deus para ganhar algo em troca, né? Negociar com Deus, querer receber recompensas, mas honrá-lo de verdade. E como Deus se relaciona conosco como filhos, Ele também nos disciplina nesse sentido. Tem um texto do Antigo Testamento, está em Ageu, capítulo 1, versículo 2 a 7, onde Deus está falando para o povo que tinha voltado, né, depois do exílio babilônico, lá, depois da libertação, está voltando, e aí Deus diz para reconstruir o templo. E o povo não honra Deus dessa forma. Olha o que o povo faz e olha o que Deus diz. Ageu 1, versículo 2 a 7 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto essa casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Por quê? Porque não priorizou o que Deus quer. Não está vivendo como Deus quis. Está botando fora. Deus disciplina os seus filhos. Deus não tem compromisso com quem não é filho dele, não. Deus disciplina os seus filhos. Deus não promete que retribuirá a nossa dedicação com riqueza, prosperidade financeira. Falei antes, né? Mas Jesus menciona que Deus cuida de nós, provendo as nossas necessidades básicas, também já disse. Nosso contentamento não deve estar na provisão de Deus, mas no Deus que provê. Não na provisão de Deus, mas no Deus que provê. Nós passamos como família, alguma história aqui, né? Não quero ser breve nisso, mas alguns momentos de viver, experimentar isso muito de perto. Né? Os primeiros 11 anos nossos de casamento foi uma fase, até 2018. 2018 eu perdi o emprego. E os outros 8 anos, 8, né? 8 até agora, foram outra fase. No mesmo dia que eu fui demitido, a provisão de Deus nos alcançou. No dia que eu fui demitido, a Janine foi chamada no concurso público. No mesmo dia. Se isso não é cuidado de Deus e provisão de Deus, eu não sei, né? Mas foi no mesmo dia. Eu liguei para ela e disse, ó, aconteceu, fui desligado. E saiu o chamado do concurso dela, no mesmo dia.
Quando nós estávamos num momento de dificuldade um dia, e com um monte de contas para pagar, eu tinha prestado um trabalho para um irmão na fé, conhecido, e ele tinha me pedido uma ajuda no trabalho, e eu ajudei ele nisso, era numa intermediação, numa compra de um imóvel, atuando como corretor de imóveis, e ele me pediu, eu disse, não, eu vou lá te ajudar, vou ver isso para ti e tal, e depois ele me perguntou, quanto é que tu vai me cobrar por isso? Eu disse, não, capaz, somos irmãos, quero te ajudar. Passou um tempo, e nós passamos um momento difícil ali, com o momento de pagar as contas, não tinha o recurso para isso. E aquele irmão me liga e diz assim, tá por casa? Eu disse, estamos. Eu vou aí então. Ele veio lá em casa, tocou a campainha, a gente abriu, ele entrou. Ele disse, olha, lembra aquele dia lá que tu fez isso para nós? Puxou um envelope do bolso e disse, eu tenho isso aqui, eu quero te dar. Eu e minha esposa conversamos e eu disse, poxa, mas a gente eu não te cobrei nada por isso. Ele disse, não, mas isso aqui a gente resolveu, Deus me disse para te dar isso. Foi algo que veio num momento muito importante. Pagamos as contas, sobrou dinheiro para a gente continuar. Em outro momento, também assim, de um momento de dificuldade, Deus trouxe o cuidado e a provisão dele de outro momento, de outro jeito. Tocou na nossa casa, nós da noite em casa, tocou na nossa casa o interfone, fomos lá, fui ver um entregador de pizza, lembra? Entregador de pizza. Trouxe uma pizza e uma Coca-Cola. Eu disse, mas a gente não pediu nada. Não, mas não é aqui o endereço? Não é? Então, é para vocês. Deus fez um afago na gente. Nos dizendo, confia em mim. Confia em mim. Em outro momento, um outro trabalho, eu atuando eu sou arquiteto, né? Vocês sabem disso, mas também atuei como corretor de imóveis um tempo e continuo hoje tendo meu cresci ativo, mas não trabalhando muito mais nisso. Mas todos os imóveis que eu vendi, como corretor de imóveis, sempre teve a mão de Deus nisso, assim, claramente. Um deles foi uma pessoa, eu descobri esse colega da Unice que estava procurando, vi uma mensagem dela num grupo de uma postagem numa rede social, ela procurando um imóvel, eu perguntei, puxa, o que tu está procurando? Ela disse, minha filha está querendo comprar um imóvel assim, assim e tal. Eu disse, olha, eu acho que eu posso ajudar, eu tenho um imóvel nessas condições. Talvez, né, ele estava à venda, não está mais, mas quem sabe? E aí ela, tá, vamos ver então. Eu falei com a pessoa que estava querendo vender, ele topou, e a gente foi lá ver esse apartamento. Eles entraram no apartamento, olharam o apartamento, e falaram assim, é esse aqui. Uma visita, um imóvel. É esse aqui. A gente já olhou muitos, quase comprou e não deu, mas é esse aqui. É esse que nós queremos. Uma visita. Não fiz nada. Foi Deus. Foi uma venda no imóvel, aconteceu. Depois, essa mesma situação me trouxe outros negócios também. Um outro momento que nós também passávamos por um momento de dificuldade, tomando decisões sobre o futuro das crianças na escola, tendo trabalhado quase um ano para um mesmo cliente, também um irmão na fé, para achar um terreno diferenciado, destacado. Eu achei que não ia dar, chegou o momento da decisão, tirar as crianças da escola que estavam ou não. Aconteceu um negócio também, Deus fez com que ele acontecesse naquele momento, isso nos trouxe a provisão necessária para assumir o compromisso de mais um ano das crianças na escola. Durante o tempo do estudo da teologia agora, do mestrado, eu tive que me dedicar muito tempo para o estudo. Tive que deixar de lado muitas vezes o trabalho, por falta de tempo, por dedicação, por concentração, por foco, entendendo que Deus tinha me chamado para isso. Também ali Deus supriu. A igreja mesmo proveu um sustento nesse tempo, por conta da questão do estudo. E isso foi uma resposta de Deus. A gente não tinha isso, não pensava nisso. Mas a igreja não só custeou o curso, como proveu o sustento que foi necessário para a gente poder atravessar esse tempo. E agora, ao final do curso, no dia após a conclusão, no último dia, eu entrei, fiz a última prova, no dia seguinte disso eu disse para a Janine assim, agora vamos ver como é que vai ser, porque acabou o curso. Eu fui chamado no processo seletivo da prefeitura que eu fiz um ano atrás, no dia seguinte. Não estou dizendo que Deus tem um olhar especial para nós, não.
Mas nós ficamos muito tempo, Janine e eu, né, os meus pais sabem, ficamos muito tempo em um momento, em uma situação de certa maneira financeiramente confortável, e passamos momentos de uma situação financeira não confortável, onde nesse tempo da não tão confortável nós experimentamos muito mais do cuidado de Deus, da provisão de Deus, do sustento de Deus, da fidelidade de Deus. Nós crescemos muito, nós não fomos irresponsáveis. Todo o tempo nós lidamos de viver de forma modesta. Muitas pessoas saíam e diziam, vamos jantar fora, gente, não vai dar para nós. Vamos fazer isso. Infelizmente não vai dar para nós. Uma viagem, não vai dar para nós. A gente não fez. Deixamos de comprar coisas que nós gostaríamos. Cortamos custos supérfluos. Fechamos a torneira, meu pai dizia sempre, fecha a torneira, apaga a luz, né? Quando a gente era criança. Isso chegou para nós, né? Nós fizemos isso para racionar os nossos gastos, para racionalizar. Tentamos honrar a Deus nisso, né? Se Deus está nos suprindo, vamos usar de forma consciente. Mas Deus, a fidelidade de Deus nos trouxe até aqui. Deus quer fazer isso nas nossas vidas, mas nós precisamos estar abertos para viver isso dele, né? Como lidamos com o dinheiro na família? Primeira coisa, com contentamento. Quando a gente não tem contentamento, nunca vai ser bom, nunca vai ser suficiente, sempre vamos querer mais. Contentamento é uma condição fundamental para a gente lidar com dinheiro, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. O contentamento, ele afasta a ganância, evita as comparações e elimina a necessidade de provar algo para alguém. O contentamento é uma vacina contra o endividamento e a falsa prosperidade. Vocês não veem quantas pessoas vivendo uma realidade que elas mesmas não podem sustentar? Assumindo e fazendo coisas que elas não podem pagar, andando com o carro que elas não podem manter, vivendo numa casa que elas não podem, usando as roupas que não condizem com a realidade que ela vive, porque ela quer ostentar e mostrar algo que não é real. Ou se endividam e depois estão enroladas financeiramente por falta de contentamento. O contentamento nos permite viver com modéstia e integridade. O dinheiro não é mal em si, mas a forma como lidamos com ele nos faz com que ele possa virar uma bênção ou uma maldição na nossa vida. Uma das partes mais difíceis de serem rendidas a Deus é a área financeira da vida, né? A gente fala muito disso, o bolso e a carteira, né? São as partes mais difíceis do corpo a serem entregues a Deus. Mas quando nós nos rendemos a Deus, tudo deve ser entregue, né? Nada deve ser retido. Sua vida financeira, ela pertence a Deus também? Ou você apenas quer que Ele o abençoe nessa área financeira? Outra parte, além do contentamento importante na vida da família, é a unidade do casal, né? Já que a gente está falando de família aqui, vocês já viram assim nos votos do casamento, votos padrão, mas muitas vezes as pessoas falam isso igual no voto espontâneo, né? Que é na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, né? Eu vou ser fiel. Só que na prática, diante das dificuldades financeiras, a maioria das pessoas que nós vemos vivem problemas e muitas optam pelo divórcio. Elas procuram o que? Desligar-se do fracasso e querem preservar o seu dinheiro quando elas fazem isso. Vê como o fracasso, parece que o fracasso do outro, né? Eu quero me afastar do fracasso e eu quero preservar o meu. Já são duas coisas erradas aqui. Mas tudo isso começa não ali, começa muitas vezes em coisas mais sutis, que é manter uma vida financeira independente. Quando o casal mantém contas bancárias separadas, quando eles dividem as responsabilidades financeiras, os gastos da casa, as contas em comum, mas procuram uma justiça nesse rateio, né? Eu pago a luz, tu paga a água, eu pago o aluguel, tu paga o condomínio, eu pago isso, tu paga aquilo. Isso é uma sociedade, isso não é um casamento. Quando cada um administra o seu salário sem misturar os valores um com o outro e preserva o sigilo sobre os seus gastos pessoais, seus investimentos, como é que eu vou viver
Com a minha esposa, se ela vive com o seu dinheiro e eu com o meu, eu faço com o meu o que eu quero, ela faz com dela o que ela quer, e eu não sei o que ela está fazendo, ela não sabe o que eu estou fazendo. Que unidade é essa? Essa relação é absolutamente estranha ao que Deus planejou para o casamento. A Bíblia diz, Gênesis 2:24, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles, os dois, se tornarão uma só carne. Não é só no aspecto físico, é em tudo, é em tudo. No casamento, onde o homem e a mulher são um, não pode haver separação, sigilo, reserva, não tem como haver isso. É incompatível. Compartilhar todas as áreas da vida requer diálogo, claro, muito. Alinhamento de propósito e visão, confiança e unidade. Casamentos saudáveis precisam desenvolver essas características. A família saudável vai depender desse casamento saudável que vive de forma saudável também a área financeira. E por último, e para terminar, confiança em Deus. Confiar em Deus com relação às finanças significa crer que toda a provisão vem dele. Toda a provisão vem dele. E descansar na sua soberania. A confiança em Deus, ela não elimina a necessidade de a gente fazer a nossa parte. Já falamos disso bastante aqui, né, sobre trabalho. A gente trabalha tudo que nós podemos. Entregamos para Deus tudo que não nos cabe. Tudo que nós não controlamos. Tudo que nós não fazemos. Diz lá o texto, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que a edifica, certo? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda, o sentinela. É Deus que faz, né? Entretanto, compete a Deus, né, cuidar daquilo que está fora do nosso alcance, aquilo que é desconhecido por nós até mesmo. Deus não perde o controle quando a gente perde o emprego, quando a gente enfrenta uma doença, quando a gente vive um período de escassez financeira. Deus não perdeu o controle nessas horas, Deus é soberano. Nesses momentos é comum a gente querer questionar Deus, né? E aí quando a gente questiona Deus, a gente acha que Ele não sabe fazer, e a gente quer fazer do nosso jeito. E a gente quer dar um jeito, do nosso jeito, cuidar da situação por conta própria, puxa para si o controle financeiro e deixa Deus de fora. E aí, às vezes, inclusive, a gente exclui Deus. A gente diz, Deus, esse recurso aqui que era teu, que eu entregava para ti, isso agora eu vou ter que cuidar, porque está faltando. E aí, já começa errado. Deixo de honrar a Deus com os meus bens, tudo que Ele me dá. Uma forma de a gente exercitar confiança em Deus justamente é honrá-lo na área financeira. A Bíblia diz, né? Honre o Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus lagares transbordarão de vinho. Provérbios 3, 9 e 10. Salomão está escrevendo aqui sobre uma observação. Os textos de sabedoria, eles não são necessariamente, a gente falava disso esses dias, né? Não é profecia. Faz e é uma promessa, né? Não é uma promessa, mas é uma observação da realidade. Vive assim que Deus abençoa. É consequência. Mas não é uma promessa, entrega que Deus vai dar. É a causa e efeito. Não, mas é uma observação da realidade. E ele diz, honre ao Senhor com seus recursos e os seus celeiros serão cheios. Porque tem um princípio espiritual aqui. Deus enche os nossos celeiros quando nós esvaziamos. Por quê? Porque nós dependemos dele, porque nós somos generosos. Lembra do rico insensato? Os celeiros cheios, ele fez o quê? Ao invés de esvaziar e ser generoso e abençoar pessoas, ele construiu celeiros maiores, acumula mais. O princípio de Deus aqui é outro. Esvazia que Deus enche. Esvazia que Deus enche. Deus não nos pede para entregar o que nós não temos para Ele. Isso também é uma verdade. Mas Ele nos pede para sermos fiéis e rendermos a Ele tudo o que Ele nos confiou, de forma integral. De forma integral. Concluindo aqui, fechando, porque a gente teria ainda muito mais para falar sobre esse assunto, que ele é longo, ele é extenso, ele é desafiador, mas o fundamento de tudo isso é que o dinheiro deve ser corretamente encarado por nós, né? Nós precisamos lidar de forma saudável, de forma espiritual, inclusive, com o dinheiro. O mundo que nós vivemos cultua o dinheiro como um Deus. Nós não devemos cultuar o dinheiro como um Deus. Nós temos um Deus, e o dinheiro não é esse Deus. Nós devemos rejeitar toda e qualquer forma de idolatria do dinheiro, sujeitando o dinheiro, inclusive, ao senhorio de Cristo.
nossas vidas, nosso trabalho, nosso tempo, nossos recursos, nossa família, tudo deve honrar e glorificar a Deus, de onde vem toda a provisão que nós precisamos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela Tua palavra que ela nos confronta, ela nos ensina e ela nos pede atitude, Deus, uma resposta. Nós estamos diante do Senhor aqui, nós pedimos, Deus, que o Senhor nos leve a refletir, nos leve a amadurecer essa palavra no nosso coração, Deus, que ela produza frutos do Espírito Santo, mexa em nós, em nosso interior, fazendo com que nós possamos entender, Deus, a Tua voz para nós de forma pessoal, em que áreas, Deus, nós precisamos honrar o Senhor de forma diferente, Deus, onde nós precisamos ajustar a nossa vida em relação ao nosso relacionamento com o dinheiro, com o trabalho, com o tempo, e colocando o Senhor, o Teu reino, em primeiro lugar, Deus. Obrigado pela Tua provisão nas nossas vidas, obrigado pelo Teu cuidado para conosco. Deus, continua abençoando o Teu povo, continua abençoando os Teus filhos e nos ensina, Deus, a dependermos cada vez mais de Ti e a Te honrarmos com tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Despede cada um de nós, Deus, com a Tua paz, nos guarda nessa semana, nos abençoa onde nós estivermos, Deus, em nome de Jesus. Amém.